Hidratação. É muito comum as pessoas terem queixas no meu consultório. As pessoas têm queixa de pele ressecada, acne, perda de cabelo, dor de cabeça e ou tontura, uma frequente ou urgente vontade de urinar, e a gente procura um diagnóstico diferencial e a grande maioria das vezes, através de um exame simples, de um escaneamento bom de bioimpedanciometria, a gente percebe que o paciente está desidratado. E isso é muito comum. E eu, todas as vezes que eu pergunto, você não tem muita relação com água não, né? Qual é a sua afetividade com água? Pode deixar, doutor, eu tomo muita água. E às vezes a água é muito quanto? Às vezes dá 2 litros. Qual seria, Bruno? Por que a desidratação é também um sequestrador de saúde? O que efetivamente se prescreve para a população em geral com relação à água? Me parece, aliás, eu até sei a resposta, mas é retórica. Por favor. Me parece que a população não tem tomado água adequadamente porque a gente pensa que toma água em excesso. E aí? Bom, quando eu falo para uma pessoa o quanto ela deve tomar água, a primeira pessoa se assusta, né? Mas é isso tudo mesmo? O paciente também morre de medo. Morre de medo, né? Mas é isso tudo mesmo. E, de fato, quando essas pessoas começam a se aproximar das quantidades, ela aumenta muito a quantidade de vezes que vai no banheiro lá fazer xixi, Claro. né? E com o tempo, o corpo vai se adaptando, o reservatório, a bexiga também vai se adaptando e vai ficando com uma frequência um pouco menor. Mas o que a gente fez, Claudinho, é que a gente normalizou os equívocos. Pois é. Então, quando a gente diz assim, olha, você tem que tomar 3 litros. 3 litros? Então, já teve gente, que inclusive, uma paciente minha que já foi para você, que eu lembro que uma vez a gente se encontrou, acho que era 18h30. E aí eu falei, e aí, já bebeu água hoje? Ela falou, vou beber o primeiro copo agora. 18h30? Eu pensei que era 8h30, Pode até velho. ter sido um exagero dela, mas assim, digamos que ela tomou 200 ml o dia inteiro e ali era a primeira vez que ela estava tomando mais de 200 ml. Tomou um copo d'água. Então, assim, a gente tem os trabalhos em ar-condicionado, as pessoas esquecem de beber água. O próprio trabalho, né? O próprio trabalho online, a pessoa fica ali esquecida da água, esquece também de levantar. Exato. Né? E a gente tem um grande problema, nós somos água. Nossa célula precisa de água para trabalhar bem. Não tem como. E quando as pessoas me dizem assim, Bruno, mas quando você fala assim, a nossa célula, né, não é uma coisa muito minúscula, não. Eu falo, gente, nós somos micróbios, né? Nós somos células, né? As células formam tecidos, né? Esses tecidos juntos formam órgãos, formam sistemas e nós somos isso. Né? A correção de que nós somos micróbios é porque, segundo a última atualização, nós somos 1,18 micro-organismo para cada célula. Não, eu ia falar sobre isso. Nós somos mais micro-organismos. Isso vai ser o mote para um próximo programa, Vamos. Porque eu gostei desse sério, nós somos micróbios, né? Porque a gente tem 1 trilhão de células e 3 milhões de micróbios, né? Exatamente. De bactérias. A gente fala assim, comumente a gente diz que nós somos mais bactérias do que células. Mas, na verdade, esses micro-organismos são bactérias, fungos e propriamente vírus, inclusive. Mas né? mais de 80% são bactérias. Exato. É importante lembrar também, cara, às vezes as pessoas acordam muito à noite para fazer xixi. Uhum. E eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, você está acordando para fazer xixi à noite, porque o melhor sono, e a gente vai falar daqui a pouco, o melhor sono é o sono unifásico. Seria um sono à noite em que eu pudesse dormir uma única vez. E, cara, é impressionante. À medida que o tempo vai passando, a idade das pessoas vai passando, eu ouço mais relatos de mais de uma vez as pessoas acordando para fazer xixi. E muitas vezes é uma desidratação durante o dia, como o sistema nervoso central só sinaliza sede quando o cara está desidratado, às vezes ele sinaliza fome quando muitas vezes é sede, porque não está tomando a quantidade de água adequada, e eu vou te provocar novamente para que você diga o que seria adequado agora, para que as pessoas possam calcular. Sim. Né? Mas, quando eu vou me lembrar que eu estou com sede, aliás, quando o cérebro me lembra que eu estou com sede, isso é à noite, eu já estou desidratado e de alguma forma eu tenho que botar as toxinas para fora. E o organismo bota essas toxinas para fora durante a noite, o que já atrapalha o sono, que é o mote do nosso próximo tema, o sequestrador de saúde. Claudinho, outra coisa também, né? A gente que, pelo menos, quer dizer, eu conheço o teu trabalho, eu sei como é que a gente funciona, né? A gente fica, além de buscando soluções, a gente fica investigando os problemas, né? Então, quando a pessoa chega no consultório com constipação,
apesar da primeira suspeita ser água, eu vou assim, sabe? Eu quero entrar dentro do intestino da pessoa. Então, assim, sabe o Fantástico Mundo de Bob? Eu fico passeando pelo sistema digestório da pessoa dentro da minha cabeça louca e fico lá buscando as soluções. É falta de fibra, é falta de fibra. Bicho, só falta água. Só falta água. Eu falo, criatura, você não faz cocô porque não bebe água. E a pessoa ainda assim, com muita dificuldade e às vezes com esse único ponto de melhora. Existem diversas estratégias para melhorar a constipação, diversas. Inclusive, de forma muito contraditória, a minha filha pequenininha tem constipação e toda vez a gente resolve de forma natural. Ela já foi algumas vezes para o hospital fazer lavagem intestinal, mas eu faço um picolé e algumas pessoas até me pediram pelo Instagram como é que eu faço. E aí eu faço um picolé de mamão, ameixa, uva, laranja mimo. Acabei de ver esse picolé na sua rede social ontem e tinha exatamente esses ingredientes. E Eu ia perguntar agora. vários pais e mães foram lá me perguntar, Bruno, como é que faz isso? Fica gostoso? Como é que fica? Então, assim, a gente fica procurando diversas estratégias e muitas vezes só falta água. Só, entre aspas, né? Entre aspas, né? Pelo amor de É muito Deus. curioso porque é o seguinte, todas as vezes que a gente vê todos esses sinais e sintomas clínicos que nos remetem ao diagnóstico de desidratação, aí eu mato com a escala de Bristol. Ainda não fiz o exame de bioimpedância, mas eu disse assim, como está o seu cocô nessa situação? E o cara me classifica 1 ou 2, as fezes extremamente ressecadas, só faltava água. O que é que quem está nos ouvindo agora, Bruno, precisa fazer para calcular a água adequadamente? Bom, primeiro tem um cálculo bem simples, tá? Que é calcular pelo seu peso, de 35 a 40 ml de água por cada quilo de peso. Tá? Esse é um cálculo simples, mas a gente tem situações, né? Por exemplo, crianças é mais baixo esse cálculo, Obesos é mais pessoas com baixo. obesidade, porque tem um tecido ali que não é um tecido metabolicamente ativo. Um tecido hidrófobo que não Exatamente. absorve água. Então pode usar para 30, tá? Eu costumo dizer que a gente pode calcular de 30 a 45, tá? A gente vai encontrar. Perfeito. Mais 30 realmente para crianças e obesos. Cara, tem uma pergunta aqui que é muito extremamente importante, e é uma pergunta até da nossa audiência, que eu queria te perguntar ainda sobre o sequestrador alimento, que seria com relação à vitamina D. Sim, Cara, eu queria que você falasse maravilha. sobre a vitamina D. É tão importante a ponto de ser considerado um hormônio? Eu vejo muita gente falando que é o hormônio D, etc e tal. O que é que efetivamente a literatura está classificando? Isso agora é uma pergunta minha mesmo. Tá. Eu não tenho coragem de chamar a vitamina D de hormônio ainda, até que você, como especialista, me diga, cara, pode ser considerado um hormônio. Mas o que está acontecendo tanto com essa carência de vitamina D, que também é um sequestrador de saúde, que está relacionado no quesito alimentação? Tá, a vitamina D, ela vem da gordura, né? Da alimentação ali, do colesterol. Tá? E o que acontece é que realmente a gente tem uma carência de vitamina D aí no mundo, né? A gente chama inclusive de epidemia de carência de vitamina D. Eu tenho percebido isso. Na verdade, antes de trabalhar de forma integrativa, eu via muitos exames com uma carência de vitamina D. Eu falei, será que isso não é um erro de medida dos laboratórios? Vitamina que isso D vai muito virar baixa, você fala, né? Muito Abaixo de baixa. 10, Abaixo de 11, 10, 12, exatamente, 16. Até peguei um Isso. paciente com 16 e em Exatamente. depressão. Aí o que acontece, Claudinho? A gente tem uma população muito carente realmente de vitamina D, as pessoas não se expõem ao sol, né? A gente vai tratar mais na frente de forma mais aprofundada Claro, a sobre gente vai isso. fazer um programa só sobre isso. Exatamente, mas assim, as pessoas não se expõem ao sol, quando se expõe ou está com fator de proteção de tecido, ou está com fator de proteção no rosto, está fora do horário ideal, então realmente existe uma baixa de vitamina D. O que a gente não tem ainda na ciência? A gente ainda não tem desfechos. Por exemplo, a falta de vitamina D está causando determinado problema. Além da mineralização óssea, né, da fixação mineral do cálcio nos ossos, que já é um efeito muito direto da vitamina D, a gente tem outros sim. Por exemplo, a vitamina D é um modulador do sistema imunológico, extremamente necessário no tratamento de endometriose, por exemplo. Mas o que a gente tem acontecido que, às vezes, como está começando a chegar no consultório para mim, são pessoas com vitamina D muito alta, hipervitaminose, porque alguns protocolos de vitamina D estão defendendo o uso de 10, 20, 30 mil unidades em um único dia, tá? Tomado diariamente por 6 meses. E quanto seria a recomendação, a RDA semanal? Bom, a Semanal ou diária? recomendação vai desde 800 UI, unidades internacionais,
tá? De 800 UI até 4 ou 5 mil. Depende da quantidade de carência, porque eu consigo prever, tá? No consultório eu consigo fazer um cálculo para saber quanto aquela pessoa vai tomar para o quanto ela precisa aumentar de vitamina D, que gera aí mais ou menos uma demora de 9 a 12 semanas. Tá? Então, em 12 semanas eu consigo corrigir Ô, Bruno, a vitamina D de e uma essa pessoa. hipervitaminose, eu vou ser bem discreto aqui agora, não vou usar de eufemismo não, é charlatanismo, tem gente prescrevendo, porque bicho, eu tô meio incomodado, aquele protocolo de Coimbra que é acima de 100, e a gente sabe que a ciência defende que acima de 100 é hepatotóxico, então assim, o que se diz como adequado? O que seria hoje em termos de vitamina D para que eu tenha uma condição adequada, até para eu saber se me prescreveram um excesso de vitamina D? Bom, a gente hoje tem os laboratórios colocando que acima de 30, né, entre 30 e 40... Já vi acima de 20, já vi acima de 20, já vi acima 40. de 20, né? E os estudos mais atuais colocam ali entre 40 e 60. 40 e 60, isso é a máxima. 40 e 60 é o que tem de saudável. De saudável, tá? Eu gosto sempre de trabalhar de forma preventiva. Perfeito. Como os estudos ainda não estão exatamente fechados, exatamente delineados, de 30 a 50 já é uma boa vitamina D. O que é que eu tenho para considerar hipervitaminose de vitamina D? Olha, eu tenho características, primeiro, de algumas pessoas que estão tomando vitamina D. E eu pergunto, quando a pessoa começa com uma queixa de dor articular, Claudinho, é muito fácil você ter dor articular com a hipervitaminose, porque aquele cálcio que deveria estar sendo fixado no osso, como tem muita vitamina D, e aí aquele cálcio não consegue mais fazer a reabsorção, ele vai parar na articulação. Nas articulações, promovendo ali um quadro de como chama esse? De calcificação. Calcificação, Exato. exatamente. Então começa esse quadro de calcificação, isso começa a trazer dor e a pessoa não tem outras coisas. Então a gente vai fazendo uma série de perguntas, a gente vai investigando. E isso a partir de quanto? Como é que você está de vitamina D? A última vez eu fui no médico, eu estava com 42. Que bom, só vitamina D. Não, mas ele me passou 10 mil unidades. Por quanto tempo? Por 4 meses. Por dia? Por dia. E, né? Eu falei, poxa, vamos olhar o exame. Aí o exame estava 82. Então quer dizer que acima de 60 eu já consigo perceber. Acima de 60 você já consegue perceber, tá? Hoje os estudos dizem acima de 100, mas a realidade é que acima de 60 eu já tenho visto algumas consequências ruins. Perfeito.